Continuando, tudo bom de novo? Tá, vamos continuar aqui a parte 2 do Vigiai e Orai. Olha só, aqui nós temos essa foto, duas fotos, né? Temos aqui o corpo físico, temos os chakras, o chakra que eu falei para vocês agora há pouco, que os chakras ficam no corpo duplo etérico, né? Que o duplo etérico é um corpo energético, a forma dele é tal qual o corpo físico, só que de forma energética. Temos aqui o chakra básico, ou chamado chakra raiz também, chakra esplênico, o chakra duplo etérico não, pessoal, o chakra do plexo solar, do plexo solar. Depois temos o cardíaco, o laríngeo, o frontal e o chakra da coroa. Tá. Aqui a gente vê como se fosse uma cebola, né? São os corpos em camadas, porque na verdade, etericamente, astralmente, é assim que eles se apresentam. O corpo físico, o corpo material, que a gente enxerga, né? Doado pela nossa mãe Gaia, pela nossa mãe Terra, com todos os elementos, que terra, fogo, água e ar, e o éter, né? Que volta para ela no momento adequado, né? Depois o corpo duplo etérico, em seguida o corpo emocional, astral emocional, em seguida o mental inferior, que eu falei sobre eles já no outro vídeo, depois o corpo mental superior, búdico e átmico, que é a nossa centelha divina. Então, esses são os corpos sutis, o corpo físico e os corpos sutis. Aqui nós temos um corpo também, onde mostra os chakras também, e toda a nossa alimentação energética, né, através desses meridianos, né? A medicina tradicional chinesa trabalha muito sobre essa questão de todos os meridianos energéticos e também físicos que entrelaçam, né, que fazem parte desse entrelaçamento quântico, que está ligado diretamente à nossa condição orgânica, biológica, né, até mesmo em nível do nosso DNA. É tudo entrelaçado, na verdade um entrelaçamento quântico, né, como se diz. Você se lembra da lei do químico francês Lavoisier? Eu ainda lembro do meu ginásio. Considerado o pai da química moderna, lei da conservação das massas, postulados em 1785, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Eu fiquei maravilhada a primeira vez que eu vi isso, sabe? De pensar assim, nada na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É uma constante mutação, constante transformação da vida o tempo todo, o tempo todo. Por isso mesmo que quando a gente pensa, voltando à questão do orar e vigiar, dos nossos padrões mentais, emocionais, é necessário que quando a gente pensa alguma coisa negativa, ruim, a gente tem que automaticamente pensar algo bom para substituir aquela condição negativada, sabe? Aquela energia. Porque a gente não é assim, por exemplo, pensei, fiz tal coisa, agi dessa maneira, e aquilo com o tempo vai se acabar. Não, fica tudo plasmado na nossa energia. Tudo plasmado, sabe?
em termos energéticos, em termos de vibração e frequência do nosso próprio ser. Então, por isso é necessário a gente trabalhar, inclusive, muito com a chama violeta. Eu coloquei essa, não sei se vocês conseguem perceber, dá para ver, né? Que aqui tem eu escolhi a chama violeta para colocar de fundo como cor aqui, justamente por isso, por essa referência da chama violeta, do quanto que a chama violeta, a luz violeta, ela carrega uma frequência altamente transmutadora, purificadora, sabe? Então, até recomendo que vocês comecem, né? Eu tenho feito bastante isso. Comecem a trabalhar, a meditar e a trabalhar muito, a visualizar a chama violeta, transmutando, sabe? Como se fosse uma bolha de luz violeta, transmutando pensamentos, sentimentos, atitudes, julgamentos. Assim que vocês sentirem esse sentimento de julgamento, de crítica, de autocrítica, porque assim, uma coisa é a gente se julga, a gente se critica, né? E acha isso natural, e é natural de certa forma, humanamente falando, né? Claro, mas assim, temos que ter atenção à seguinte questão: uma coisa é a gente constatar uma situação, né, e em cima daquilo buscar uma saída, uma resolução para aquilo. Outra coisa são esses julgamentos mesmo em cima de falso moralismo, ou mesmo procurando cuidar da vida do outro, julgando, sabe, de forma aleatória, né, de forma irresponsável, sabe? E sempre a gente pensa, hoje mesmo eu estava pensando sobre isso, e sempre a gente acha que não, mas eu estou fazendo isso porque, sabe, isso é bom, né? Porque eu quero ajudar fulano não pode agir dessa maneira, sabe? E até tem um certo fundamento por trás disso aí, mas a gente tem que estar atento, tem que estar vigilante, porque senão isso vira uma bola de neve na nossa vida e a gente se torna um ser muito julgador. Por exemplo, eu tiro por mim mesma, eu não sou tão julgadora com a vida das pessoas, mas tenho sido muito julgadora com a minha própria vida, muito autocrítica, e isso é muito negativo, muito ruim. E daí eu estava pensando o seguinte, falei, gente, comigo mesma, né, pensando, falei assim, e como é tão sutil isso? Como é tão sutil, porque por trás disso, sabe, se a gente parar para pensar assim, existe uma energia ali, sabe, de medo, de culpa, de coisas que não são legais, sabe? E são essas energias que se transformam, sabe, em doenças na nossa vida, né? Em doenças dos mais variados níveis, físicos e mentais, emocionais, morais, inclusive também, né? Vícios morais, por exemplo, está ligado, né, à questão, por exemplo, do desvirtuamento da condição sexual, por exemplo, né? Vícios de jogos, vícios de reclamar, sabe? Tudo isso estão ligados a questões mais morais. Eu não estou falando do falso moralismo, que é outra questão. Inclusive, uma hora dessa eu quero falar sobre isso de maneira mais voltada para uma coisa e para outra, né? Então, tudo isso, Jesus sabia muito bem do que estava falando, sobre a gente estar atento. E voltando aqui à questão da natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Como eu falei da questão da chama violeta, a gente tem que transmutar aquilo que é negativo em uma situação positiva. O pessoal fala muito na palavra sublimar, sublimação. Também tem essa conexão, tem esse sentido, né? Tem esse sentido. A sublimação com a questão da transmutação.
que a chama violeta pode fazer. Então, a gente substituir os sentimentos, os pensamentos, palavras, atitudes. Falei uma palavra negativa, automaticamente, o mais rápido possível, já substituo por uma palavra positiva. Sabe? Falei uma palavra que é negativa, ruim, um palavrão que pesa muito, né, negativamente, porque depois vai ficar plasmado, né, em nível de memória de parede da minha casa e também na memória da celular, né, do meu corpo, né, ou de tudo que está ao redor de mim. Já transmudo, já na hora já mudo, né, aquilo para uma coisa positiva. Sabe, gente? Isso é muito sério, é assim mesmo. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Tudo é transmutação, né? Transformação o tempo todo. Quando pensamos, sentimos, falamos, plasmamos energeticamente formas, pensamentos, formas, sentimentos automaticamente. Quando pensamos, sentimos, falamos, plasmamos energeticamente formas, pensamentos, formas, sentimentos automaticamente. Essas formas estão diretamente ligadas ao tipo de frequência emanada. Se a frequência for de nível positivo, as energias produzidas naquele instante também o serão. E ao contrário também se faz. Por isso, o Mestre Jesus nos aconselhou veementemente que vigiássemos e orássemos. Porque, na altura do seu conhecimento e sabedoria, ele sabia o quão ruim seria para nós ficarmos produzindo diariamente essas formas, pensamentos e sentimentos de maneira imprudente, até porque, consequentemente, tudo isso recai sobre nós mesmos, autores, co-criadores diretos dessas emanações, né? Aí, isso se resume a lei do retorno, a lei da ação e reação, né? Não tem como fugir. Não tem como, é por aí mesmo. Tudo isso confirma o poder co-criador que possuímos de forma inata. Por isso, vós sois deuses, essa manifestação das formas, pensamentos, sentimentos explicam como é formatado e produzido o nosso campo áurico, campo eletromagnético, campo energético, em termos de cores e formas, que podem, inclusive, ser lido, analisado, servindo como diagnóstico clínico até mesmo para o corpo físico e corpos astrais. Tá, eu vou parar por aqui. Depois eu faço a terceira parte, tá bem? Para não ficar muito longo. Não se esqueça de compartilhar, de ativar o sininho, de dar o joinha, tá bem? Se você gostar. E de deixar o comentário também. Tá bom, gente? Gratidão infinita, meu abraço forte.